Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula e hoje comigo o professor Tony. Bom dia, Tony. Olá, Osmar. Bom dia. Obrigado pelo convite. Quero mandar aí um bom dia para a Escola Professor Manuel Tabacou Aidal, né? Ridal, da diretoria Sul 1. E também para os alunos do 8º A e 8º B, da professora Eliana Machado, aí já participando aí das nossas aulas, Osmar. Já estamos aí com 42.800 pessoas participando da sua aula. Especialíssimo, hein? Que bom, hein? Presença maciça dos professores, presença maciça dos alunos. E é isso aí, vamos conduzir a aula. Sem muitas delongas, Tony. Vamos começar? Bora! Olha lá, vai aparecer para vocês aí o título da aula de hoje, Proporção e Igualdade entre Razões, o foco da nossa aula. Vamos trabalhar esses conceitos aí, e aí, como já é prático, aparece a habilidade que a gente vai desenvolver, F07MA17, ainda a habilidade de revisão lá do ano anterior, lá do 7º ano, que trata da resolução e elaboração de situações problema que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Falamos bastante isso desde segunda-feira, né, Tony? É isso utilizando aí. sentença algébrica para expressar a relação entre elas. O objeto de conhecimento são problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, sempre lembrando que a gente extrai essas aulas, né, e adequa, ajusta essas aulas ao nosso tempo. Exatamente. E essas aulas elas são retiradas do aprender sempre. Então o material ele é extraído daí e a gente, na medida do possível, ajusta. Ah, professor, é tudo lá do aprender sempre? Não, não é. Tá? Então a gente tem uma redução aí na questão do tempo, tem limitações em relação a isso. A gente pega o material e adequa e ajusta as nossas aulas, e aí naturalmente sempre fica alguma coisa para vocês resolverem aí do material, né? E além disso ainda tem a tarefa, mas a tarefa é curtinha, né? Mas é importante que você terminou a aula aqui, a gente vai inserir a tarefa, tá ok? E aí o que acontece? O ideal é que você já faça rapidinho, aproveita a aula, tem um vídeo da aula, né? Lá ali quando a gente insere a tarefa, assiste, faz rapidinho, para não deixar acumular, né? Senão vira problema, né, Tony? Já temos duas lá, né? Duas atividades já temos, né? Temos duas atividades. De segunda e de terça, já tá lá, né? Beleza. Olha lá o que vai aparecer. Vamos começar, Tony? Tá? Bora, Gosta de bolo, Tony? Ah, eu gosto. Então, bolo é sempre bom, né? Então vamos começar com a receita de bolo aqui, ó. O pessoal da produção também gosta de bolo, menino das libras ali, ó. Bolo é bom, né? Sempre bom, tá ok? Então tem uma receita de bolo aí e ela tem uma questão interessante, Tony. Tá? Ela começa dizendo aqui, ó. Primeiro dando um título, bolo de forma grande. Olha lá. Bolo de forma grande, e aparece uma informação importante aqui, ó. Ela diz, ó, o rendimento é para 16 porções. Fica atento, porque a atividade é justamente sobre isso. E aí, vamos à receita, Tony? Vamos lá. 4 unidades de ovo, tá ok? Então, ovos ok. 2 xícaras de chá de leite, tá ok? 6 xícaras de chá de farinha de trigo, estamos dando os ok aí. 2 xícaras de chá de amido de milho. 4 xícaras de chá de açúcar, 4 colheres de sopa de margarina e 2 colheres de sopa de fermento biológico em pó. Pronto, tá dada a receita aí pro bolo, beleza? Tranquilo? Beleza, um pão de ló, né? Um pão de ló, eu não entendo muito de bolo, mas é uma receita um pouquinho longa. Os meus bolos são mais simples, tá bom? Tá? Beleza. Dada a receita, e aí você ficou atento à quantidade de porções. Vamos para a atividade? Vamos lá, Tony? Olha lá, olha o que vai aparecer para vocês. Atividade 1. Reescreva essa mesma receita para servir 8 porções. Lembra que a receita que a gente deu, os ingredientes que a gente deu anteriormente, tá? Era para 16 porções, tá ok? E aí embaixo tem um asterisco, eu coloquei a respectiva quantidade de ingredientes para 16 porções, tá? Organizadamente, respectivamente, ó, na ordem que eles aparecem lá, 4, 2, 6, 2, 4, 4 e 2, respectivamente aí a ordem dos ingredientes, para a gente não ter que ficar voltando a tela, tudo bem? Então, estão aí os ingredientes para 16 porções e a gente quer que você reescreva essa receita para 8 porções. 2 minutinhos, Tony? 2 minutinhos. 2 minutinhos já retornamos, tá bom? Até já.
aí, tivemos aí uma participação bacana aí dos alunos, né? A professora Gisele Legal. mandou pra gente aí, respectivamente, 2, 1, 3, 1, 2, 2 e 1, né? Como a gente está trabalhando respectivamente, né? Certo. É na ordem que está na nossa tabela também, né? Nós temos aí também a professora Inês, né? 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1. A professora Andressa também mandando a mesma informação. E a Pro Mitsurudai, né? Disse que ficou com vontade de comer bolo, né? É professor ou é professora Mitsurudai? Manda pra gente, que já participou da aula do 6º ano também, né? É verdade. Tô deixando ela com fome. É Pessoa legal, com fome. tá? Olha lá a receita de bolo. Vamos subir a resposta lá? Bora. Bom, aqui eu batizei o bolo de forma médio, tá? A gente tá falando, a primeira era para 16 porções, a gente tá falando de 8 porções, então a gente vai trabalhar aí com a metade, né? Acho que a palavra até médio aí cabe, tudo bem? Então, rendimento para quanto? Para 8 porções. Ora, a gente tinha um bolo para 16 porções, tá? A redução desses ingredientes vai ser por onde? Pela metade, né, Tony? Tá? Sim. Então, o que a gente tem aqui, ó? Temos 2 unidades de ovo, 1 xícara de chá de leite, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 de amido de milho, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento biológico e 1 colher de sopa de margarina, tá? Então é justamente essa a ideia, fazer essa redução na metade para as 8 porções. E foco justamente da aula de hoje, né? A gente está trabalhando aqui, ó, a ideia de proporção, não é isso? Já a gente vai falar dessa questão da igualdade entre eles. Ficou claro, Tony? Pra mim ficou maravilhoso. Mas você eu fiquei tá com uma dando dúvida, show Tony. hoje. Eu fiquei com uma dúvida. Não aparece o sabor do bolo, se é de chocolate, se é de baunilha ou de abacaxi, né? O pessoal do Aprender Sempre aí produziu um material, né? Podia no próximo bolo coloca o sabor, né? É, bacana, puxa vida. É legal, tá ok? Vamos lá para a atividade 2, que vai aparecer aí pro pessoal. Olha lá, atividade 2. Aí a gente já começa a trabalhar, fazer as comparações entre as razões, tudo bem? Sempre lembrando, né, que razão é aquela representação fracionária, né? Numerador e denominador também, né? Ok? Então temos aí a comparação na letra A. Antes vamos ler a pergunta. Verifique se os pares de frações a seguir, tá, associados naturalmente a uma razão, formam uma proporção justificando a resposta. Vamos lá, Tony? Tá? Então, olha lá. Primeira, na letra A, temos ali o 3/5 e o 9/15, né? Para a gente ver se existe uma comparação, uma proporção, uma proporcionalidade entre essas razões. E na letra C, professor, pulou a B. É que tinham muitas alternativas lá no material e a gente teve que fazer o quê? Teve que fazer um recorte deles. Exatamente. Tudo bem? Então é exatamente isso. Tudo bem? Tá? Então temos aí 1,5 está para 6, não é isso? 1,5 sobre 6 e 7 sobre 28 na letra C. Tudo bem? Se não der tempo de fazer as duas, faz pelo menos uma aí e manda a resposta para a gente. Né? Se de fato elas são proporcionais, dando uma justificada aí na resposta, mais 2 minutinhos a gente já retorna, tá bom?
aí, Osmar, que Legal. bacana, né? Uhum. Então nós tivemos aí os alunos do professor João Batista, o Pedro Henrique e o Johnny Alex, né? Que responderam que são proporcionais, né? Na A, ele fez aí uma razão de proporcionalidade, dividindo os valores de cima pelo de baixo, e deu 0,6 para o A. Legal. Interessante isso daí. Bacana. E o Johnny Alex, ele fez a multiplicação por 3 da primeira, tanto em cima quanto embaixo, e chegou ao 9/15, ou 9 para 15, né? Já que estamos trabalhando com razões, multiplicou, né? Eu já pensava, eu pensei na divisão, mas a multiplicação também é válida, Funciona né? também, Bacana, né? Boa. Ó, os alunos do 8º ano da escola Adoniro Ladeira de Jundiaí tá interagindo na aula aí também, muito bom. Parabéns aí a vocês participando aí, sem vocês fica difícil, né? Sim. Entre outras respostas aqui, né, Osmar? É verdade. E aí, o Tá. que você me diz? Antes, porém, eu posso conversar aqui um pouquinho com o Flávio, aí o que serve para todos. Professor Flávio, Osmar e Tony, desculpa perguntar, não precisa desculpar de nada, por favor. Enfim, os nossos alunos estão nos comunicando que as tarefas que eles precisam responder após as aulas ainda não estão aparecendo para eles. Vocês sabem se está com algum problema? O professor Flávio, lá da escola, lá da PEI, a professora Luciana Carroso Latore, lá de Osasco. Flávio, é o seguinte, ontem à noite eu e minha esposa passamos assim, um bom pedaço da noite mexendo nesse aplicativo e procurando. Para mim, as tarefas, elas aparecem, tá? E aí o que acontece? Pegamos alguns celulares, pegamos alguns... e fomos buscar onde que estavam essas tarefas. Essas tarefas, elas não vão aparecer nesse primeiro momento, e aí, lógico, né, cada situação é uma situação. Mas, por exemplo, nós não encontramos essas tarefas ali na sala. Nós encontramos no ano. Então, a escola, ela tem, e aí não sei porque eu não acesso o aplicativo dos alunos, mas tem uma turma geral, tá? Do 8º ano, por exemplo. Então, a gente não vai lá, por exemplo, na turma do 8º ano A, vai na turma geral, tá ok? Que é o que aparece, pelo menos para a gente, assim, ontem a gente buscamos isso aí. E aí, o que acontece? Aparece essa atividade. Claro, a coisa está sendo ajustada, né? A gente organiza essa tarefa com um prazo muito longo, já pensando, né, nos ajustes que precisam ter. É tudo muito novo, tá ok? É difícil para a gente assim também, a gente está se adaptando, está se ajustando, mas aos poucos a gente vai encontrar essa situação. Então, é buscar, tentar, de alguma... não aparece no aluno X, não aparece na sala Y, por exemplo. Vai lá na escola, busca o geral da sala, que provavelmente essa atividade ela vai estar lá. Tudo bem? Então, é isso. Beleza? Obrigado. No final das contas, né, tudo vai se acertar. Vamos para a atividade, Tony? Bora, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar o óculos que não dá muito certo. Tá ok? Olha lá. Verifique se os pares de frações a seguir formam uma proporção e justifique a resposta. Aqui, ó, nesse caso, eu buscaria uma simplificação por quanto? Por 3. Mas a gente já viu, foi um professor, né, fez a divisão por 3 aqui também. E aí o que acontece? Essa primeira é irredutível, né? Então temos aí o 3/5 irredutível, sem problema nenhum. E aí quando a gente simplifica 9 por 3, teremos quem? Teremos 3 e 15 por 3, teremos quanto? Teremos 5, e aí a gente busca a igualdade entre elas, perfeito, sem problema nenhum. Né? O legal, né, deixa eu limpar isso aqui, né? O legal, né, foi que o professor sugeriu que ao invés de fazer a simplificação e dividir, multiplica, né, que funciona do mesmo jeito e você identifica a fração equivalente, sem problema nenhum. Daqui a pouco a gente vai subir a resposta para vocês. Essa aqui, ó, a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado para fazer. Eu vou vou guardar essa segunda razão aqui, essa segunda representação fracionária, tá? E vou trabalhar em cima dessa aqui, Tony. Por causa de quê? Desse 1,5. Posso pegar uma calculadora e dividir os dois? Pode. Sem problema nenhum. Professor, posso fazer a divisão convencional, a divisão euclidiana? Pode. Não tem problema nenhum. Mas já na aula de ontem a gente falou dessa questão da divisão de frações. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como que é. Então, ó, vamos trabalhar aqui, ó. Vou pegar esse 1,5 e vou converter ele em fração. 1 inteiro e 5 décimos. Então, eu tenho 15 sobre 10. Pode ser, Tony? Pode, perfeito. Pode perfeito, ser? Ótimo. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, ó? 1,5, 1 inteiro e 5 décimos, nós convertemos em fração.
15 sobre 10. Não podemos esquecer que existe o 6 aqui como denominador. Tudo bem? Perfeito. Ai, poxa vida, mas estou dividindo uma fração por quem? Por outra fração. Então, na realidade, posso inserir um aqui embaixo, Tony? Pode, deve. Muda a fração? Não muda, Não todo muda número nada, inteiro né? é uma fração em potencial. Exatamente. Então, o que nós temos aqui? Ó? Lembra da aula de ontem? Produto dos extremos. Ah, professor, posso fazer por outra maneira? Pode. Posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda? Pode, não tem problema nenhum. Tá? É uma opção sua, tá ok? 15 vezes 1, temos quanto aí, Tony? O próprio 15. E aqui, produto dos extremos, multiplicamos as extremidades pelo produto dos meios. 10 vezes 6, 60. Isso. Opa, então muito bem, muito reduzimos, bem. Ó, já ficou mais bonitinho. Posso simplificar essa fração, Antônio? Pode, se quiser, pode simplificar sim. Posso simplificar por 15? Pegar o máximo divisor comum? Sim, Posso. show. Então, vou simplificar aqui por 15 e vou simplificar aqui por 15 também, Antônio. Tá legal. Ok? Deixa eu ver se... Opa, vai dar certinho. E aqui nessa simplificação, ó, 15 por 15, temos 1. 60 por 15, temos 4. Opa! Chegamos em 1/4. Então, aqui, ó, na realidade, a fração irredutível que representa é 1/4. E aqui, ó, já tá fácil, né? Pegar o 7 sobre 28, vou simplificar por 7, né, Tony? Sim. Tá? Portanto, aqui, ó, temos 7 por 7, 1, e 28 por 7, temos quanto? 4. Então, as aparências enganam. Tá? Matemática não pode usar para... Ah, professor, eu acho que é. Não, não tem que achar nada. Não tem achismo, não, né? Matemática não se acha nada, você só acha que está perdido, tá? Então, não pode. Tem que fazer o cálculo e tem que executar. E aí, nós chegamos à conclusão que 1,5 e 6, né? Está para 6, aqui é a razão, e 7 sobre 28, de fato, estabelecem uma proporção. Tudo bem? Osmar, você me permite aqui, ó, o professor Antônio Carlos falou uma coisa interessante, Diga. né? Você fez aí a divisão entre frações, né? Perfeito. Do 15 décimos e o 6 aí, né? Multiplicando os meios e os extremos. Isso. Ele falou que também dá para averiguar se as razões são proporcionais utilizando o mesmo método, né? Ai, que legal. Você pode colocar lá 1,5 sobre 6 dividido por 7,28 vai ter que dar o mesmo resultado. Exatamente, ali, né? Muito bom, né? Dá Bacana. uma boa matemática, né, Tony? Porque assim, a gente bola. não tem uma resposta engessada. Ó, Sim. fácil. Eu sempre falava isso para meus alunos. Ah, professor, tem que fazer... Não, muito pelo contrário, né? Exercita a sua capacidade de pensar, busca opções, busca alternativas, porque não pode dar resultados diferentes. Não é? Isso não pode. Agora, alternativas para chegar no resultado a gente tem bastante, né? E assim, a curiosidade é muito importante em matemática. Busca opções, pergunta, né? Sim. Esse estímulo, né? A produção do conhecimento, ela está muito relacionada à curiosidade que a gente tem. Eu pelo menos, sempre achei isso. Tudo bem? Bom, vou apagar aqui, já deu tempo pro pessoal entender, vou apagar e vamos subir as respostas, né, Tony? Tá? Para ficar uma coisa mais limpa, mais legal, ok? Ali na letra A, as frações indicam uma proporção, pois são equivalentes, como a gente já tinha conversado aqui, essa aqui bastante simples. E na letra C, a gente fez todo aquele processo, não é, para mostrar, e de fato, as frações, apesar de não serem equivalentes, tá? Apesar de não serem equivalentes neste primeiro momento, né? E a gente faz todo aquele processo e chega à conclusão que ambas representam 1/4, quando elas se tornam irredutíveis, elas representam o mesmo valor, portanto, elas são proporcionais. Show de bola. Beleza? Então, é isso. Exercíciozinho um pouco mais, não vamos dizer elaborado, né? Mas que requer de você um pouquinho de paciência na hora de resolver. Beleza? Tá? Perfeito. Vamos tocar? Vai lá. Atividade 3. Essa é mais simples, tá? Verifique em cada caso a seguir se as razões formam ou não uma proporção, completando simplesmente com o sinal de igual ou de diferente. Aí 1 minutinho, né, Tony? Tranquilo, né? Tranquilo. Já aprenderam, né? 1 minutinho a gente já retorna. Até já. Isso.
É isso aí, Osmar. Estamos agora com 45 mil pessoas assistindo aí, né? Legal. E entre eles nós tivemos aí a aluna Marielle do 8º B da Escola Rosa Salles de Getulina, um abraço para Getulina, que disse o seguinte... Professora Renata? É aluna da professora Renata Cris. Renata sempre com a gente. Isso Obrigado, aí. Renata. Obrigado, gente. Alternativa A igual, o B diferente e o C diferente. Alternativa não, item, né? Me perdoem, tá? Legal. E os alunos dos 8º da Escola Estadual Abdala Miguel, né? Pedindo para fazer as atividades aí também. E a maioria respondeu corretamente aí, Osmar. Vamos ver aí as respostas? Vamos ver, né, Tony? Olha lá, tá? Subiu o sinalzinho de igual e aí a gente passa por aquela ideia da simplificação, né? Então aqui, ó, cabe uma simplificação por 3 e aqui por 3 também. E aí a gente chega à conclusão, né, que as frações de fato são equivalentes, né? Então temos aí 3 sobre 4 e 3/4 é igual a 3/4 sem muitos problemas. Tá? Aqui o que acontece? A gente tem uma fração irredutível, 7 terços. A gente não vai encontrar, simplificando 14/12, uma fração equivalente a ela, concorda? Porque aqui a gente pode simplificar por quanto? Por 2, não é isso? Então não cabe mais simplificação. Correto? Exatamente. Então teríamos aí 7 sobre 6, como 7 é o número primo, não cabe mais nenhuma simplificação, portanto sobe aí a desigualdade. Tudo bem? Portanto, temos aí que nesse caso aqui as frações elas são diferentes, portanto não formam uma proporção. E essa aqui é legal, né, Tony? Porque assim, poxa vida, né? 10, 5, 5 e 1 tal, né? Então visualmente, no primeiro momento, até parece. Mas não são, não. E aí a gente conclui fácil mesmo. Aqui é uma divisão inteira, né? 10 dividido por 5, temos quanto? Temos 2, tá? E 2 não vai ser igual a 1/5, né? Então aqui eu tenho 10 partes dividido por 5, né? 10 inteiros dividido por 5. E aqui eu tenho 1 inteiro dividido por... né? Até a própria representação... Décimos, né? É verdade. 2 décimos, né? Até a própria representação decimal, que não é o foco da aula aqui, né? Sim. Ela permite, né, que a gente tenha essa visualização, 1/5, fração irredutível. Portanto, aí deixa eu limpar a lousa para descongestionar, tá ok? Ficou uma coisa mais limpa. Então, é isso, Tony, tá? É isso, aí, pessoal, muito do bom. 8º ano. Muito obrigado pela participação. Saí daqui, já vou inserir a tabela, né? A tarefa, né? Eu pensando em tabela, estou produzindo aula com tabela, falando de tabela. Já vou inserir a atividade para vocês, tá ok? E busca, né? Daqui a pouco tudo se acerta, tudo vai dar certo. Vai aparecer aí o QR Code, né, e o link para vocês fazerem aquela avaliação da aula de hoje. Faz aqueles comentários legal, que deu certo, que deu errado, que a gente pode melhorar. Comentários, né, as sugestões são sempre bem-vindos. Obrigado, Tony. Obrigado, Osmar, pelo convite e obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado, equipe de produção. Até a próxima.